Amados irmãos, saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse Jesus que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satisfação falar com vocês, o seu irmão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Muito bem, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho contra Deus? Deus tem o melhor para você. Eu li justamente no versículo 7 que Moisés, ao escrever o livro de Moisés, ao livro de Gênesis, ele escreve: e aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? José, ele era um sonhador. Tinha os sonhos, não porque ele queria sonhar, mas porque Deus dava esses sonhos maravilhosos para ele, mostrando o seu futuro. E por causa disso, ele contou à sua família, e seus irmãos não gostaram, e puderam já interpretar o sonho, dizendo que, porventura, José seria senhor sobre eles. E vemos que os irmãos de José cogitaram entre si e lançaram José num poço, porque José, ele foi ver como estavam seus irmãos para levar notícia ao seu velho pai Israel. José, ele é vendido para os ismaelitas, e esses, com a caravana, levam José e vendem lá no Egito. José chegou no Egito com 17 anos. E lá no mercado de escravos, Potifar atenta para José, jovem, de boa presença, compra José e leva para sua casa. E José está distante da sua família, em terra distante. Ele era temente a Deus. Ele servia ao Senhor. E diz a palavra de Deus que tudo aquilo que José colocava as mãos prosperava. E Potifar, vendo isso, constituiu ele para ser administrador da sua casa. Porque quem não quer uma pessoa assim? Uma mão abençoada. Uma mão que tudo que coloca prospera. E vemos que a Bíblia vai dizer que José estava lá no Egito. Porém, o Senhor estava com ele. Que algo lindo, meus amados. O Senhor, ele estava com José. José estava na cova, o Senhor estava com José. José estava na casa de Potifar. O Senhor estava com José, e por causa do amor que Deus tinha por José, Deus abençoou a casa de Potifar. José cresce, torna-se um homem bonito, e a mulher de Potifar, por ser uma mulher promíscua, começa a falar com José para ter contato com ela. E ele disse: não posso, porque o teu marido, o meu senhor, constituiu eu como seu administrador da casa. Tudo aquilo eu tenho liberdade para administrar, exceto você. Você é a mulher do meu senhor. E por causa disso, a mulher sempre tentava ele. Amados, tem pessoas que são fiéis a Deus enquanto têm passado por dificuldade, enquanto têm passado por lutas, por desprezo, mas basta Deus exaltar. A pessoa esquece de orar, a pessoa esquece de ler a Bíblia Sagrada. Alguns até mesmo deixam de congregar. Faz lembrar de um certo evangelista no estado do Rio de Janeiro, fiel a Deus,
Todos os cultos estavam na igreja também. Nas escolas bíblicas, aos domingos, estava na igreja. Deus, dá-me um carro que eu quero fazer a tua obra. Essa é a oração do evangelista. E Deus abençoou ele. Deus honrou ele. Mas o que aconteceu no decorrer do tempo, ele, aos domingos, de estar na igreja, fazendo a obra de Deus, como ele tinha falado com Deus, ele ia para a praia. Esquecia de que tinha um compromisso na igreja, de que teria que dar aula na escola bíblica. E aconteceu que numa dessas viagens, ele não chegou na praia com a sua família, porque sofreu um acidente. E todos que estavam no carro morreram. Vemos aqui uma pessoa que Deus honrou ela, mas ela afastou de Deus. José poderia até mesmo falar isso. Estou distante da casa do meu pai, nessa terra de promiscuidade, que era a terra do Egito, comparado hoje como Estados Unidos da América, um país próspero. Na realidade, era a nação dominante do mundo daquela época. Agora ele era administrador da casa de Potifar. Ele mandava nos escravos de Potifar, sendo ele escravo. Era um jovem bonito. Agora a mulher do seu senhor quer ter relação íntima com ele. Quantos que poderiam cair nessa cilada? Lembre-se, tema da mensagem: Deus sempre o tem o melhor para você. José foi fiel a Deus. Ainda que, uma certa feita, ela estava sozinha com ele. Agarrou José. Ele fugiu, deixou parte do vestido com ela. Ela chamou seu marido e acusou José. Mas José não contaminou. José foi lançado lá no cárcere. E depois disso, o que lemos na Bíblia Sagrada? Que lá no cárcere, Deus honrou José. Faraó teve um sonho. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele não esqueceu de José. Algo lindo, meus amados. Porque aquele que é fiel a Deus, Deus não esquece. Faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho. E lá no palácio, alguém lembrou de José. Olha, meu senhor estava lá no cárcere. Foi jogado no cárcere. E conhecemos um rapaz chamado José. Tivemos uns sonhos, eu e meu companheiro. E de acordo com que aquele jovem interpretou o sonho e aconteceu, ele poderá contar, fazer a interpretação do seu sonho. Mandaram tirar José lá do cárcere. E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que José pôde interpretar o sonho de Faraó. José, ele foi elevado numa posição tão privilegiada que ele tornou-se o segundo rei de Faraó. Ninguém era maior do que José no Egito, exceto Faraó. Interessante que a Bíblia vai dizer que Faraó, ele pôde honrar José, colocando um anel no seu dedo. Ele tornou-se administrador do Egito. E tem mais, meus amados. A Bíblia vai dizer que Faraó deu um nome a José chamado Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate. Essa sim era a esposa de José. Quantos que poderiam ter caído nessa cilada? Mas José, ele foi fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, Deus o exaltou de uma maneira tremenda. Ei, querido, permaneça fiel ao Senhor. Não se deixa ser iludido pelas coisas superficiais que o diabo oferece para você, que as pessoas oferecem para você. Mas seja fiel.
Deus exaltou José no Egito, de tal forma que quando ouvia falar o nome de José, as pessoas conheciam e sabiam que era um homem íntegro, e Deus era com José. Deus estava com José. Amém, querido? Deus sempre tem o melhor para você. Deus abençoe a todos. Deixe um abraço fraterno desse irmão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva.